Fala, meus fisiologistas da prática! Adonis Carnevale falando, seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula. Essa é a série Fisiologia na sua prática, o curso Obesidade na prática, emagrecimento na prática, a arte de emagrecer quem você quiser. Meu fisiologista da prática, nós estamos aqui dando sequência a uma linha de aulas, assuntos que eu tenho certeza que são disruptivos na nossa área. Tenho certeza que farão a diferença na maneira como você enxerga o emagrecimento. E não é à toa que nós estamos entrando aqui para quebrar um paradigma na aula de hoje, para quebrar um paradigma que eu vejo que povoa, permeia a mente, a ideia, os pensamentos de muitos e muitos colegas de trabalho, de muitos e muitas colegas de profissão. É isso mesmo. Na aula de hoje nós vamos discutir e quebrar a objeção do porquê eu te sugeri na aula anterior, meu fisiologista, do porquê eu te sugeri, ao invés de nós utilizarmos bioimpedância, ao invés de nós utilizarmos adipometria, ao invés de nós ficarmos utilizando fitinha métrica no braço, porque nós utilizarmos o IMC, ao invés de nós utilizarmos essas três estratégias, o porquê nós utilizarmos IMC, o porquê nós utilizarmos circunferência abdominal e o porquê nós utilizarmos a relação cintura e quadril. É disso que nós vamos falar na aula de hoje, principalmente a aula de hoje ela é destinada, essas aulas, essa sequência de aulas é destinada para quebrar as objeções, para quebrar e o porquê eu não sugiro que você use de maneira alguma, essas estratégias, essas abordagens, essas intervenções, bioimpedância, adipometria e a fitinha métrica lá, se é que a gente pode usar, que tem gente que usa ainda hoje, isso aí. No primeiro ponto, vamos distinguir, meu fisiologista da prática, vamos quebrar essas objeções, vamos dividir essas abordagens dessas aulas em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos entender o que é cada uma das ferramentas. No primeiro momento, serve para que nós entendamos o que é cada uma delas, para que ela serve, para que ela diz que serve. E posteriormente, nós vamos quebrando as objeções, utilizando três argumentos principais do porquê eu não utilizo na minha prática esse tipo de teste e do porquê eu também te encorajo, sugiro que você não utilize, ok? Se você de repente tem alguma dúvida sobre o embasamento científico cujo qual eu utilizo para tocar essa opinião, para te colocar esse tipo de posicionamento, você já sabe, quem é fisiologista da prática sabe, tem mais de 400 artigos aí disponibilizados para vocês e existe uma parcela desses artigos que fala somente sobre isso, sobre ferramentas para obesidade, sobre ferramentas de teste, sobre as diretrizes de obesidade mundiais, as maiores. Então, se por acaso de repente você sentir dúvida, se por acaso de repente você tiver algum tipo de questionamento em relação a isso, não tem problema, isso é totalmente normal, afinal tudo que é novo gera medo, tudo que é novo gera ansiedade, tudo que é novo, muitas vezes nós não aceitamos a priori, nós não aceitamos a primeiro momento. Então isso é totalmente normal, meu fisiologista, totalmente normal. Diante disso, eu já deixo claro aqui, de antemão eu já te posiciono que existe sim um embasamento totalmente amparado, e não é amparado por qualquer jossa não, é amparado pelas maiores diretrizes do planeta de obesidade. Então, eu não estou brincando aqui, eu não estou brincando com a tua cara. O que eu estou querendo aqui é que você, de novo, torne-se referência, que você alavanque teus resultados e que você, de uma vez por todas, gere um trabalho, mas tão acima da média, que não só você ganhe, mas a nossa educação física ganhe. Então é por isso que eu estou aqui, esse é o objetivo do projeto Fisiologia na Prática, Meu fisiologista, vamos dar a entrada no assunto da aula de hoje, entender o que é cada uma desses testes. Vamos falar sobre a bioimpedância. A loucura. Bioimpedância. Falar sobre a bioimpedância. Vamos falar sobre a adipometria. Vamos lá, primeiro, meus fisiologistas, a bioimpedância. A bioimpedância, nós sabemos, foi
é uma ferramenta de testes que não é algo antigo, não é algo que existe desde a década da nossa vovó, igual a dipometria. No entanto, é algo que veio ganhando mercado, é algo que veio de maneira atual. No entanto, de maneira atual veio ganhando mercado, veio ganhando mercado. É algo que, se você for, por exemplo, partir para uma análise da área da saúde, de quais são as profissões que utilizam, por exemplo, uma bioimpedância, você vai ver que as profissões que mais se destacam, ou que são ditas ou são vistas pela sociedade, ok, meu fisiologista? Não me leve a mal, mas pela sociedade são vistas como profissões âncoras da área. Você vai ver que médicos utilizam, endocrinologistas utilizam, médicos do esporte utilizam como ferramenta de diagnóstico a bioimpedância. É por isso que até para você, quando eu me posiciono de maneira contrária a ela, de maneira contrária a esse tipo de abordagem no que tange a entendimento do percentual de gordura, entendimento do diagnóstico de obesidade dos clientes, dos alunos, é até entendível que você fique meio contrariado quando eu me posiciono contrário a esse tipo de abordagem, esse tipo de teste. É normal. Haja visto o fato de eu estar te falando, inconscientemente você está com uma pulga atrás da orelha, como nossas avós diziam, quando eu venho me colocar, obviamente, esse tipo de assunto, que é um assunto delicado, justamente eu gostaria que você refletisse se não é pelo fato de que você vê médicos, você vê endocrinologistas, você vê nutricionistas famosos utilizando a bioimpedância. Faça a reflexão. E tome cuidado, porque não é porque a pessoa é mais famosa, não tô tirando nenhum mérito dele, o mérito da pessoa ser reconhecida, o mérito dela ter inúmeros clientes, isso não tira o mérito dela. Agora, isso não quer dizer também que ela presta o melhor trabalho possível, amigo. Isso não quer dizer que ela é tão coerente no que tange a parte fisiológica que gerará resultado quanto você. Tome cuidado com esse tipo de pensamento, meu fisiologista, porque nós podemos cometer inúmeros equívocos quando nós nos baseamos no tipo de trabalho que uma pessoa faz, justamente ou também pelo fato de que ela é famosa ou não. Então tomemos cuidado. Então, quando eu me posiciono nesse tipo de assunto, é um tanto quanto contraditório perante o que a sociedade vê. Porque a sociedade vê que médicos, quando falou médico, pelo amor de Deus. A pergunta é, será que o médico estuda tanto quanto você? Será que o médico ele tem o hábito de pensamento sobre aquilo, pensamento sobre, vamos supor, o diagnóstico do teu aluno, se ele tem um pensamento sobre o estado clínico do teu aluno, uma linha de raciocínio? Será que o seu médico, que o médico fulano de tal que você está vendo aí como ponta, como âncora, ele demanda tempo para pensar sobre o diagnóstico, o estado clínico e funcional, a patologia do teu aluno, assim como você? Essa é a pergunta, meu fisiologista. Ei, será que ele demanda tempo? Essa é a pergunta. Diante disso, meus fisiologistas, o que eu quero que você entenda é, cara, é contraditório, eu sei, é delicado, porque os caras utilizam. Agora, vamos falar da bioimpedância no sentido de que ela é usada. E o que ela faz? Vamos primeiro extrair, eu não estou aqui para me posicionar ainda, eu estou aqui para falar o que ela faz. A bioimpedância existem várias. Existe a bioimpedância que você pega na mãozinha, e existe a bioimpedância que você sobe e você coloca a mão numa superfície que faz uma leitura, ok? E aí, meus fisiologistas, ó, começa a loucura. Vamos ver se tem lógica primeiro. Ao passo que eu for falar como ela funciona, você vai me dar um feedback se ela tem lógica. Legal? Primeiro ponto é que você sobe numa parada, você pega numa paradinha que ela tem raios infravermelhos. E esses raios infravermelhos, eles leem totalmente. Ei, olha aqui o que a bioimpedância prega. Que ela lê totalmente através da palma da sua mão posicionada no laser. Ela lê totalmente o percentual de gordura inteiro do teu corpo, inclusive o nível de massa muscular e a quantidade de água que você tem. Inclusive ela te fala onde você tem mais gordura, onde você tem menos, etc.
E aí eu vou te falar uma coisa, aí você vai falar assim, pô, Adonis, mas eu já fiz a bioimpedância. Eu já fiz a bioimpedância e quando eu fiz a bioimpedância, professor Adonis, deixa eu te falar, ela falou que eu tenho mais gordura em membros inferiores do que em membros superiores. E é verdade, eu vejo isso no espelho. Amigo, isso é uma questão simples de se relacionar. Como você sobe numa balança, e essa que fala sobre a gordura em diferentes pontos do corpo, é aquela que você sobe na balança, e à medida que você subiu na balança, ela te direciona o peso onde você está mais pesado, onde tem menos. Isso é muito simples de se fazer. Isso eu concordo que ela faça. Então, esse direcionamento de onde você tem mais gordura ou onde você tem mais peso, é fácil. Isso é simples. Agora, você poder me dizer, meu fisiologista, você me falar que a bioimpedância, ela vai analisar o percentual de gordura, ou a quantidade de gordura que você tem no seu corpo, inclusive a gordura mais importante para que nós saibamos se o nosso aluno tem ou não em demasiada quantidade, que é a gordura visceral. Você está me falando realmente que um raiozinho que passa no meu corpo, que eu coloco minha mão, ele consegue me direcionar, me informar com certeza, ou me informar com quase certeza a quantidade de gordura que eu tenho no meu corpo, e inclusive, acima de tudo, a gordura visceral, que está entranhada nos meus órgãos principais? É isso que você está me falando, professor Adonis? É isso que a bioimpedância prega, meu fisiologista. Então, uma balança, ou muitas vezes aqui parece um tablet que você pega na mão. Obviamente não tem um formato do tablet, mas é como se fosse um controle de videogame. E nesses raios eles fazem esse dado milagre. Então a bioimpedância, ela parte desse princípio, desse pressuposto. Quando ela quer mensurar a gordura corporal, vocês fazem realmente dessa maneira. No entanto, muitas pessoas que já fizeram a bioimpedância, ou se você de repente até trabalha, cara, me desculpa se eu estiver falando isso, não é nada pessoal, ok? Mas lembra, o conhecimento liberta, conheça a verdade, está escrito na Bíblia, nas escrituras sagradas. Ei, olha o que eu estou te falando, isso é importante. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Isso é importante, que conheçamos a verdade. Não, a mesma pergunta, por que você comprou a bioimpedância? Você pesquisou mesmo tudo que você precisava pesquisar para comprar a bioimpedância? Você comprou? Ou você comprou porque todo mundo está usando? Ou você comprou porque, nossa, é um diferencial para o meu aluno? Você comprou por causa do quê? Responda para si mesmo se você tem a bioimpedância. Se você está pensando em comprar, pelo amor de Deus, ainda bem que eu estou aqui na tua vida. Ainda bem que eu estou aqui na tua vida. Então a bioimpedância, meus fisiologistas, eu não sei se você já fez, se você já realizou esse teste em você mesmo. No entanto, a bioimpedância é um teste que ele exige uma certa preparação antecipatória para realizar esse teste, para experienciar ou subtrair tudo aquilo que a bioimpedância promete. Que na minha concepção são promessas vazias, mas tudo aquilo que ela promete, você precisa de uma preparação. Qual a preparação, professor Adonis? Ficar em jejum, 8, 10 horas, você tem que fazer o teste deitado. Se não for de balança, você tem que fazer ele deitado. E a pergunta não é nem a pergunta, é a questão, meu fisiologista, me perdoa. A questão é, se você for em alguém que aplica a bioimpedância, você vai perceber que de 100% dos profissionais ou das pessoas que aplicam a bioimpedância, 20% fazem o correto, o procedimento correto de realização. É isso mesmo que eu estou te falando, meu fisiologista. 80% não fazem o procedimento correto. 80% não realizam o procedimento correto de bioimpedância. Isso é grave. Por quê? Nós já temos a questão de que as promessas da bioimpedância são promessas utópicas. Ok? São promessas que estão acima daquilo que a ciência declara que ela entrega. Eu já vou entrar na questão da ciência. São promessas que são difíceis de acreditar que são feitas por uma máquina daquela. Ok? Então, são promessas muito complexas de se fazerem. Aí não somente essa questão, as promessas que são vazias, não somente essa questão, mas acima de tudo também, nós enfrentaremos, meus fisiologistas, a questão de que de 100% de todo mundo que tem bioimpedância, 80%, a cada 10 pessoas que te aplicam a bioimpedância, 8 pessoas não aplicam com o procedimento correto, não aplicam com a orientação correta. Não aplicam. Eles não aplicam com a orientação que deveria ser feita. Uma orientação de jejum antecipatório, dia anterior.
ou às 10 horas anteriores, 12 horas, 8 horas anteriores. E também no que tange, por exemplo, a aplicação provavelmente dita muitas vezes da biopedância, que deveria ser deitado. Então, meus zoologistas, obviamente eu não tenho nada contra a biopedância, meus zoologistas, eu não tenho nada. Eu também nem ganho dinheiro para falar da biopedância, pelo amor de Deus, ou de nenhuma outra, porque você vai ver o que eu te posiciono, o que eu te sugiro, que você já viu na nossa última aula. Eu te sugiro IMC, eu te sugiro fitinha métrica, eu te sugiro o IMC que você faz conta. A circunferência abdominal, a relação cintura e quadril, você faz com uma fita métrica de R$1, amigo, R$1. Portanto, eu não tenho interesse em poder falar isso pra você. O que eu quero aqui é te libertar, desacortinar as tuas vistas, tirar as traves que não permitem que você enxergue além. É isso que eu quero. Você sabe muito bem, se você acompanha o Fisiologia na Prática, você sabe o que eu quero. Você entende a minha posição. Portanto, meus zoologistas, esse ponto da biopedância, ela funciona para isso, ela tem essas questões, e algo importante para que você saiba da biopedância, muitos que têm a biopedância vão falar: ei, olha aqui, isso é muito importante, meu fisiologista, preste bem atenção no que eu estou te falando. Todo mundo que usa a biopedância vai te falar a seguinte questão: ah, mas ela tem artigos científicos mostrando. Ela tem artigos científicos mostrando o que ela faz. Pô, legal. Tem artigos científicos mostrando o que ela faz. O grande problema são dois. Primeiro ponto é: nunca confie em apenas um artigo científico. Tome cuidado. Ei, tome cuidado quando você se baseia em apenas um artigo. Tome cuidado, é por isso que existem artigos que revisam artigos, que são as revisões, as meta-análises. Ei, então perceba, a própria ciência identificou uma maneira de começar a dar uma varredura nos artigos, porque ela percebeu que artigos sozinhos, ou se você basear apenas em um artigo, você pode cometer vários equívocos na prática, ok? Então, a própria ciência criou isso, que são as meta-análises, as revisões e a meta-análise. Agora, você por si só, se basear até numa meta-análise, uma revisão, e querer levar para a prática aquilo, populações diferentes, localidades diferentes da onde você vive, culturas diferentes, resultados que muitas vezes são significativos, porque 0,5% já é significativo, uma correlação de 0,05 já é correlativo, já é significativo. Então é algo que, é significativo no estudo, mas na prática vai fazer diferença clínica e funcional na pessoa? Essa é a pergunta. Na prática, meu fisiologista, ei, abre o coração pra mim, toca com carinho no que eu tô te falando, isso é muito importante para que você consiga se posicionar e entender e não servir de uma marionete da ciência ou de qualquer Zé Ruela que falar sobre um artigo. Entenda isso com carinho. Ei, meus zoologistas, muitas das vezes os artigos que são colocados nas nossas mãos, eles são manipulados. Os artigos, nós nos basearmos em 1, 2, 3 apenas artigos ou numa revisão somente, isso é muito pobre, sem nós podermos dar prioridade para análise de onde foi feito, quem foi feito, como foi a metodologia, assim sucessivamente. São coisas chatas, tudo bem. Professor Adams, é chato pra caramba, é chato. Então saia com apenas um entendimento daqui. Ei, tome cuidado em se basear em apenas um artigo científico. Esse é o primeiro ponto. E se você entende o que eu estou te falando, se você já me conhece, você sabe minha posição sobre artigo científico, dos leitores de artigo científico. Ah, isso é isso, não pode fazer de outro jeito, é só disso aqui, porque o artigo falou o caralho, amigo. Ei, o artigo falou o caramba. Ai não, é a ciência, mas que ciência, velho, toma cuidado com isso. Ei, toma cuidado com isso. Se posicione e dê valor para as questões práticas. Toma cuidado para não ficar se entubando só de artigo, teoria, e não levar nada para ação, e não colher nada na prática, e não entender o que funciona no dia a dia, na tua rotina. Toma cuidado. Portanto, meu fisiologista, o primeiro ponto do artigo é esse. E o segundo ponto é óbvio que a empresa... Ei, existe algo que chama politicagem. Repete comigo aí para você não esquecer. Politicagem. A politicagem é algo que existe em vários meios, vários mercados. No mercado de medicamentos, no mercado, na indústria alimentícia, na indústria de medicamentos, na indústria alimentar, na indústria alimentícia, na indústria de bebidas, na indústria agrícola e também nessas empresas, por exemplo, como de biopedância, que faz biopedância, empresa de tecnologia. É óbvio que essa empresa
ela financiou vários artigos científicos. É óbvio que ela financiou vários artigos científicos, porque ela já esperava que alguém ia contrapor o que a máquina dela faria. Até porque você está mexendo com a saúde das pessoas. E os órgãos de controle, eles caem em cima. Então, portanto, meus zoologistas, não só a indústria da tecnologia que fez a máquina da bioimpedância, mas como também a indústria, por exemplo, farmacêutica. Todo e qualquer medicamento, para dar certo, precisa passar por vários estudos. E por que alguns ainda são implantados e passam por vários estudos e não dão seus efeitos? O significativo tem que ser arrancado do mercado, mata um monte de gente. Porque a indústria farmacêutica, ela investe uma grana para criar aquele medicamento e é óbvio que ela vai fazer de tudo para maquiar aquele medicamento para ele passar para o mercado, para ela ter um retorno. Ah, você acha que ela acha que é um arco-íris lindo? Você acha que ela quer saber se o nego tá morrendo, se quantas vidas vão se perdidas por causa de um erro do medicamento ou de um efeito colateral? É óbvio que ela não quer saber, meu fisiologista. É óbvio que não. Portanto, a bioimpedância não é diferente. A bioimpedância não é diferente, meu fisiologista. Entendo o que eu tô te falando, abre o coração para isso. Existe uma indústria que está por trás dessas pesquisas, financiando-as. Financiando laboratórios de pesquisa, financiando universidades. Perceba, existe financiamento para pesquisas em todo o mercado, em toda a área. Infelizmente, os próprios cientistas fazem parte desse momento, às vezes corrompível. Alguns fazem sim, infelizmente. É importante vocês saberem disso. É importante nós nos conscientizarmos disso. Então tomemos cuidado. Para que tudo isso, professor Adonis? Tomemos cuidado com o artigo científico. É óbvio que a bioimpedância, e deixa eu falar, já conversei com várias pessoas sobre a bioimpedância. E elas sabem do meu posicionamento. E aí o que elas vêm para validar aquilo que elas usam, que nem elas não acreditam direito. Mas já que ela comprou, ela tem que vender o produto dela, não é mesmo? Justo. Ok. Agora o que elas usam para validar são o quê? São o quê? Isso mesmo, os artigos científicos. Os artigos científicos financiados pela própria produtora do equipamento. Aí fica fácil dar certo. Aí fica fácil gerar resultado, meu fisiologista. Portanto, meu fisiologista, tomemos cuidado com esses pontos da bioimpedância. Eu não entrei nem ainda nas minhas objeções. Meu fisiologista, ei, lembra aqui, eu não entrei ainda na quebra de objeções relacionadas a essa questão. Eu não entrei ainda. Eu estou falando apenas aqui da bioimpedância, da máquina. Só que na oportunidade de eu ter falado um pouquinho da máquina para você, eu não quero colocar pulga atrás da orelha, eu estou te colocando fatos. Ei, conta fatos, não há argumentos, conta fatos, não tem como você virar as costas para esses fatos que são verídicos. Não tem como virar as costas. Eu não estou aqui de nenhuma maneira, meu fisiologista, longe de mim, me posicionar e ser um cara que vai levantar uma bandeira contra a bioimpedância. Nada, eu estou colocando aqui a dipometria também, cara, que são processos diferentes. Que a plicometria também, para se você de repente conhece como outra maneira, é aquela maquininha que pega percentual de gordura através das dobras cutâneas, dobras cutâneas, é a dipometria. A bioimpedância, portanto, na aula de hoje eu espero que tenha ficado claro o que ela faz, meu fisiologista, e o que está pervoltando a bioimpedância. O que pervolta a bioimpedância? Quais são os aspectos principais que pervoltam ela? Quais são os aspectos principais e cruciais que levam muitas pessoas a acreditarem que a bioimpedância é um milagre, que a bioimpedância funciona? Tomemos cuidado, meus fisiologistas, tomemos cuidado. Legal, meus fisiologistas? Então eu espero que nessa aula nós tenhamos entendido um pouquinho sobre a bioimpedância, como ela funciona, alguns aspectos que estão pervoltando aí a prática dela, que pervoltam a aplicação dessa ferramenta. De novo, não ainda quebrei objeções, não ainda te apresentei objeções, serão 3 principais sobre por que você não deve usar a bioimpedância. Aqui eu só te falei o que ela faz e coloquei alguns contratempos aí que ela oferece. E que, obviamente, se você tem uma bioimpedância, pelo amor de Deus, comece a colocar em prática alguns para quebrar isso. Como, por exemplo, o procedimento. No mínimo, faça o procedimento, né, amigo? O procedimento que está escrito lá no manual, na porra do manual. Jejum e ficar em decúbito dorsal, deitado com os membros estendidos, quando for a bioimpedância manual, bioimpedância de mão. Quando não é a balança tem que ficar em pé mesmo.
Legal? Meus zoologistas, gratidão pela tua presença. Na nossa próxima aula a gente vai comentar um pouquinho sobre a adipometria e também a fitinha métrica, sobre algumas pessoas que utilizam aí da fita métrica para marcar tamanho do bíceps, tamanho do tórax e assim sucessivamente. Eu espero que depois da nossa próxima aula você não faça mais isso. Um beijo no coração, tamo junto e até a nossa próxima aula.